Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma análise. A gente sabe que todo ano a época do imposto de renda chega e traz aquela nuvem de complexidade, né? Mas olha, não precisa ser assim. O nosso foco hoje é transformar a declaração do IRPF 2026 com ano base 2025 num guia super prático. Vamos passar direto pelas etapas principais, a papelada que a gente precisa juntar e, claro, aquelas fichas essenciais do programa. A ideia é pegar os dados da Receita Federal e simplificar tudo para a gente não ter dor de cabeça na hora de prestar as contas. Para nossa jornada ficar bem lógica, a gente vai passar por 5 fases bem diretas: os critérios de obrigatoriedade, a organização dos documentos, os programas para fazer a declaração, as fichas principais e, para fechar, os prazos de entrega. Vamos lá? Começando pela etapa 1, os critérios de obrigatoriedade para 2026. A primeira grande pergunta que a gente tem que fazer é: quem afinal é obrigado a prestar contas esse ano? Para responder isso, a gente precisa olhar para os nossos números lá do ano calendário de 2025. Vários limites financeiros foram reajustados, então é fundamental checar se a gente cruzou alguma dessas novas fronteiras. E olha só esse número. Esse é o gatilho principal. A soma dos rendimentos tributáveis, e aí entram salários, aposentadorias, pensões, aluguéis recebidos, teve o limite atualizado para R$ 35.584 ao longo de 2025. Se a soma passou desse valor, a declaração de ajuste anual passa a ser absolutamente obrigatória, sem escapatória. Além da nossa renda, a Receita olha muito para o patrimônio. O limite de posse de bens e direitos, o que junta imóveis, carros, saldo no banco e até terra nua, deu um salto para R$ 800 mil. Ou seja, se lá no dia 31 de dezembro de 2025 o patrimônio totalizou mais do que isso, pronto, a declaração também é exigida por lei, independentemente se a renda do ano foi baixa. E tem mais, a Receita Federal também está de olho nas novidades, viu? A gente tem um limite de R$ 200 mil para rendimentos isentos e R$ 177.920 para a Receita Rural. Mas o que chama muito a atenção agora são as plataformas de apostas de cota fixa, as famosas BETs. Quem teve ganhos líquidos acima de R$ 28.467,20 ou então tinha um saldo maior que R$ 5 mil nessas plataformas no fim do ano, também entra na malha da obrigatoriedade. É o monitoramento fiscal ficando cada vez mais digital. Passando para a etapa 2, a organização dos documentos necessários. Bom, depois de ver quem precisa declarar, a gente entra na fase de preparação. E juntar os documentos cedo não é só burocracia, tá? É a nossa maior defesa contra inconsistências e para não cair na malha fina. Os informes de rendimentos das empresas e dos bancos são a base de tudo. Mas tem detalhes vitais que a gente não pode esquecer. O endereço precisa estar atualizado com a data do fim de 2025. E os dados bancários têm que estar certinhos para restituição ou débito automático. E tem uma regra de ouro muito estrita agora. Informar o CPF é obrigatório para absolutamente todos os dependentes. Não importa a idade, pode ser até recém-nascido. Sem o número do CPF, o sistema simplesmente trava e não deixa incluir o dependente. Vamos para a etapa 3, os programas e opções iniciais. Na hora de colocar a mão na massa, a gente tem duas opções principais. De um lado, tem o tradicional Programa Gerador da Declaração, o PGD, que a gente instala no computador. Ele é bem robusto, funciona offline e é a melhor pedida para declarações mais complexas ou para quem precisa integrar programas auxiliares, tipo o Carnê-Leão. Do outro lado, a gente tem o Meu Imposto de Renda, que é bem mais prático, dá para acessar online pelo ECAC ou até pelo aplicativo de celular. É excelente para declarações mais ágeis, mas tem algumas restrições para quem teve renda fora do país ou precisa de demonstrativos rurais, por exemplo. Mas olha, independente de qual plataforma a gente escolher, a Receita liberou que é com certeza o nosso maior salva-vidas, a declaração pré-preenchida. O que é isso na prática? É um recurso inteligente que já importa direto do governo um monte de informação. Dados médicos, salários, transações de imóveis, já vem tudo preenchido. O único requisito é ter uma conta GovBR com nível de segurança prata ou ouro. Isso não só economiza um tempo gigante de digitação, como também reduz drasticamente a chance da gente digitar um zero a mais ou a menos. E para começar usando essa pré-preenchida, são só 3 passinhos básicos muito fáceis. Primeiro, a gente baixa o programa no computador ou abre o ECAC no navegador. Segundo, faz o login seguro com aquela conta GovBR prata ou ouro. E terceiro, logo na tela inicial, é só clicar na opção Iniciar a partir da pré-preenchida. É simples assim. A partir daí, o nosso trabalho passa a ser só conferir se os dados importados estão certinhos e validar tudo. Agora vamos para a etapa 4, que é o coração da nossa prestação de contas, as fichas essenciais da declaração. Quando a gente entra no sistema, a navegação é bem amigável.
Dá para ir pulando entre as fichas, os demonstrativos e os resumos, tanto por uma barra lateral esquerda, que tem atalhos que abrem e fecham, quanto lá por cima, pelo menu superior. Entender bem onde fica cada coisa ajuda a gente a garantir que nenhuma aba importante seja esquecida. A brincadeira começa sempre pelas fichas de identificação. Na aba Identificação do contribuinte, a gente coloca os dados básicos e a nossa ocupação principal. Logo em seguida tem a aba Dependentes, que é super importante porque formalizar a família ali impacta direto nas deduções. E muita atenção, existe uma aba separada chamada Alimentandos. Essa aba é exclusiva para registrar quem recebe pensão alimentícia que foi decidida na Justiça ou por escritura pública. Misturar dependente com alimentando dá um problemão no cálculo, então tem que separar direitinho, certo? Avançando um pouco, a gente chega nas abas financeiras. Na ficha de rendimentos tributáveis, a gente lança salários, aposentadorias e prolabores. Já em rendimentos isentos, entram os lucros, dividendos e até aquele juro da poupança. Agora um cuidado espetacular com a ficha de pagamentos efetuados. É aqui que a gente declara gastos com saúde e educação. A Receita cruza essas informações direto com os hospitais e clínicas. Qualquer errinho, a declaração fica retiba. E para fechar, a ficha de bens e direitos, que funciona tipo uma foto do nosso patrimônio no fim do ano, listando conta bancária, imóveis e veículos. E, finalmente, etapa 5, prazos e transmissão. O relógio desse ano está com as datas bem claras. O prazo para a gente começar a mandar a declaração é dia 23 de março de 2026. E a janela fecha de forma irreversível no dia 29 de maio de 2026, exatamente às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos no horário de Brasília. Entregar depois disso significa pagar multa pesada na hora. A dica de sempre é tentar enviar tudo com antecedência para fugir daquele sistema travando que, historicamente, sempre acontece nos últimos dias. E um detalhe crucial. Para quem fizer as contas e descobrir que ainda tem imposto a pagar, a lei permite dividir esse saldo em cotas. Mas muita atenção. A partir da segunda parcela, o valor já não é mais fixo. Ele começa a sofrer correção pela taxa Selic. Essa tabela mostra exatamente isso, como a Selic e mais um acréscimo de 1% são aplicados aos vencimentos lá de julho até dezembro. Então, quem for parcelar precisa botar isso no planejamento, para não tomar um susto no fluxo de caixa no meio do ano. No fim das contas, encarar o leão não precisa causar pânico. Quando a gente estrutura tudo dessa forma, entende direitinho quem precisa declarar, usa a declaração pré-preenchida para ganhar um tempo valioso e preenche as fichas com atenção, a gente percebe que o imposto de renda é, na verdade, um ótimo raio-x da nossa organização e saúde financeira. E isso deixa uma pulga atrás da orelha. Com essas novas regras e essa modernização toda chegando até nas plataformas de apostas, será que todos os documentos lá de 2025 já estão separadinhos e organizados? Lembre-se, resolver isso hoje é a garantia de ter paz amanhã. Muito obrigado por acompanhar essa análise com a gente e até a próxima.